irmãos têm alguma pergunta a fazer, alguma dúvida até aqui? Se tiver, pode ter liberdade, viu? Uma das coisas que nós precisamos entender é que os montes, eles, na realidade, eles se formam, não é? Eles se formam. Tem aquelas montanhas que surgem no meio do mar, fruto de um vulcão, uma erupção na terra, né? Tem aquelas dunas de areia que o vento vai trazendo areia e vai crescendo aqueles montes. Tem algumas localidades do Nordeste que desapareceram porque a poeira foi tomando conta, né? Obrigado. E daqui a pouco estava soterrada porque criou um monte de areia ali assim naquele local. Assim também, esses montes dentro da nossa casa, no meio da família, eles não nascem do dia para a noite. Eles vão se desenvolvendo, vão crescendo, à medida que nós vamos dando oportunidades. Nós temos aqui, eu acho que não está aí na sua Bíblia, mas eu queria que você anotasse, abrisse a sua Bíblia, como se formam os montes. Primeiramente, você vai ver que a fama é uma das formas de você criar um monte dentro da sua casa, na sua família, na sua vida. Daniel capítulo 4, não está nessa apostila aí, você pode anotar na sua Bíblia aí, né? Daniel capítulo 4, versículo 30 e 31, que nos declara o seguinte, do 30 ao 32. Pode abrir sua Bíblia e verifiquemos aqui. Falou o rei, dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Não é esta a grande Babilônia que eu. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou o teu reino. Uma das coisas que nós precisamos ter um cuidado extremo em nossa vida, irmão querido, é justamente para saber render glória e honras ao nome do Senhor por aquilo que Ele está fazendo através da nossa vida. Nós somos meros instrumentos. Meros instrumentos. E quando deixamos que a prepotência, que a vaidade, ela tome conta da nossa vida, ao ponto de que tudo que está ao nosso redor é insignificante, que o importante sou eu. Isso é válido, não apenas como pai de família, como empresário, como obreiro, né? Eu conheci um pastor. Esse pastor, ele fez um grande trabalho. Inegavelmente, ele fez um grande trabalho. E ele dizia, quando eu conheci ele, devia ter seus 50 anos, e ele dizia: quando eu completar 60 anos, eu vou pedir minha jubilação, não vou mais pastorear, tudo muito bem, né? Quando o homem completou 60 anos, que ele começou a pensar naquelas palavras que ele tinha dito, que aos 60 anos ele ia se aposentar. Quando ele completou 60 anos, ele disse: irmãos, você acha que eu vou entregar isso aqui de mão beijada? Eu que comecei aqui arrancando toco, que comecei numa congregaçãozinha, hoje nós temos para mais de 100 e tantas congregações, você acha que eu vou deixar isso aqui de mão beijada para qualquer pessoa? Eu sofri para fazer esse serviço aqui, tudo muito bem. Como se
aquele trabalho tivesse se desenvolvido por sua causa. Ele foi um instrumento que Deus usou, tudo muito bem. Deus usou ele para aquilo. Mas quando ele colocou o seu eu na frente, fui eu que fiz isso, construí isso, ele estava tomando para si a glória. Irmãos, o fim deste homem foi triste. Porque ele achou que agora ele era o dono da igreja, começou a pegar os recursos da igreja, usar em benefício próprio, o negócio veio à tona, tiraram ele, e foi terminar os seus dias de vida numa igrejinha lá no nordeste do Brasil. Um homem que, na realidade, onde ele chegava, a voz dele era ouvida, fazia prevalecer. Precisamos ter um cuidado muito grande. Uma certa ocasião, o cidadão acabou de pregar um sermão muito bom, né? E ele gostava de acabar de pregar e ir para o meio da multidão. Ele queria ver o que o povo estava falando do sermão dele. E naquele dia ele não ouviu ninguém falar nada, ele foi e cutucou uma irmã. Disse, irmã, o que a senhora achou da mensagem? A irmã foi, sim, boa, foi. Você sabe como é Deus, né? Deus usa até uma jumenta. Então, por que que... É preciso que você saiba render glória, honra ao Senhor nosso Deus, porque Ele, sem Ele, nós não somos nada, absolutamente nada. Se Ele tirar o dom, que Ele não faz isso, né? Mas se pelo menos você tentar fazer uma coisa para tomar a glória para o seu nome, olha o que aconteceu aqui com esse homem. Ainda estava, versículo 31, ainda esta palavra... Ainda esta a palavra na boca do rei, quando caiu a voz do céu, a ti se diz, ó Nabucodonosor, passou de ti o teu, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Aprenda a dar glória a Deus por aquilo que Ele está fazendo através da sua vida. Seja qual for o ramo de atividade que você estiver fazendo. Tinha um pastor em Belém do Pará, tinha um irmão em Belém do Pará, que aquele irmão, ele era usado para expulsar demônios, para libertar as pessoas, né? Libertar as pessoas que estavam possessas. Um dia veio um pedido para o pastor para orar por uma irmã que estava possessa. E o pastor foi e lembrou do irmão. Lembrou do irmão que está aqui, que orava e Deus usava ele, né? Aí ele foi e disse, irmão, vamos lá na casa da irmã fulana, que está possessa, vamos repreender aquele demônio. Aí aquele irmão foi e disse, vamos, irmão, vamos, eu quero ver qual é o demônio que fica quando esse servo aqui coloca a mão na cabeça dele. Aí o pastor disse, o negócio parece que não vai dar certo. Quando chegou lá, que começaram a orar, o demônio cuspiu na mão e largou na cara daquele irmão, se te lava com meu sangue. Se Deus está te usando, glorifica o nome dele. Se Deus está te usando em qualquer setor da vida, seja no setor educacional, empresarial, familiar, tudo muito bem, glorifica Ele, porque a Ele toda honra e toda glória e todo louvor. Nós podemos criar montanha de problemas para a nossa vida, se não tivermos o devido cuidado. Precisamos ter um cuidado muito grande com a nossa casa, nossa família, nossos filhos. Nós estaremos falando aqui sobre um assunto que está aí no nosso script aí, que é sobre autoestima, né? E perdão. Justamente isso, falando ontem com o pastor Isaías, olha, nem todo mundo tem a felicidade de nascer e se criar, desenvolver numa família sadia, né? Explicando, quem conheceu o pastor Miguel, um homem simples, humilde,
mas um homem de caráter, um homem que tinha nos filhos verdadeiros companheiros, amigos. Eu nunca vi, durante o tempo que eu convivi, não foi tanta coisa, mas o que a Raquel, minha esposa, fala sobre ele, que era um pai que brincava, que se enrolava no chão com os filhos. Tem pai não, que para querer manter aquela sua postura de chefe da família, todo mundo tem que respeitar, se curvar diante dele, né? Não, não é dessa forma. Liderança não se impõe, liderança ela nasce com você, e você desenvolve da melhor maneira possível. Outra coisa que pode trazer problema para um monte de problema na sua casa, dinheiro. Veja Atos capítulo 5, abra a sua Bíblia, por favor, e anote aí no seu papelzinho aí. Atos capítulo 5, versículo 1, alguns versículos que nós temos aqui, em Atos capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, a sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formastes esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essa palavra, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. Irmãos queridos, há um ditado por aí, de que o que o casal faz dentro de quatro paredes, não é problema de ninguém, né? Isso é questão dos dois lá. Só que as pessoas se mancomunam dentro de quatro paredes, não é para fazer o que é certo, porque se fosse para fazer o que é certo, né, deixava a porta aberta, tudo muito bem, não é problema. Mas normalmente as pessoas se mancomunam para fazer o que é errado. Porque se é para fazer o que é certo, para quê? Subterfúgio ou esconder? Aqui você vê um casal se mancomunando para mentir, para fazer a coisa errada. E nós observamos muitos lares hoje que vivem conflito, justamente porque marido e mulher se mancomunam com erro. Não é apenas o erro de uma comunhão conjugal, mas de próprio negócio, transações, tudo muito bem. Chegou o senhor Ananias com a Safira aqui, olha, nós vendemos esse terreno aqui por 200 mil reais. Dá 20 mil de dízimo, é muita coisa. Vamos dizer que nós vendemos por 100, vamos dar só 10. Estou de acordo com você, meu marido, tudo bem. Se mancomuna para fazer o erro, trouxe para dentro de casa o quê? Um monte de problema, um monte de dificuldade. E assim vamos acolhendo dentro da nossa casa aquilo que é errado. Eu tenho um pastor, hoje pastor, mas encontrei aquele homem em frangalhos. Eu estava a certa ocasião no Instituto Bíblico, logo no princípio, em 1984, quando de repente eu recebi um telefonema, né? Pastor Antônio Gilberto está? Eu digo, pastor Antônio Gilberto não mora aqui em Campinas, ele mora no Rio de Janeiro. Eu conheço ele, mas ele mora no Rio de Janeiro. E o senhor quem é? Eu sou o pastor Jorge Vale. Então não foi à toa que esse telefonema caiu aí. Eu estou passando por um drama tremendo. Que não começou a chorar. Queria falar e não podia, né? Aí eu fui e disse: olha, fulano, existem coisas que você pode deixar para amanhã, mas se você puder vir a Campinas hoje e chegar aqui antes de eu terminar a aula, eu vou te atender com o máximo prazer. Eu não sei como, mas antes de terminar a aula, aquele moço estava em Campinas. Eu parei, momento, a aula, chamei um dos irmãos lá, um dos alunos, e fomos lá conversar com aquele rapaz. Aquele moço estava morrendo, estava afetando toda a família. Um empresário, elemento bem-sucedido, numa situação trágica, perdendo não sei quantos quilos por semana, peso,
E ali nós oramos por ele, confessou os seus pecados. Era um rapaz da banda de música do Belém, que estava desviado, estava no mundo do pecado. E a última atitude dele foi um dia, andando no carro dele, viu uma moça muito bonita na beira da estrada, pedindo carona. Ele deu carona, não era uma mulher, era um travesti. E problema dessa natureza. Irmãos, Deus libertou aquele moço, que ele estava tomado por uma possessão maligna. A gota do pecado tinha chegado naquele momento ali, e ele foi liberto. Dei assistência àquele moço algum tempo. Ele voltou para a igreja. Tempo depois eu procuro saber da situação dele, e disse, olha, ele foi enviado agora como missionário para a África. Missionário na África. Quando entramos em contato com ele estava pastoreando um estado na África com 50 congregações. Aquele moço que o diabo quis matar lá no berço. Mas acontece que antes disso, quando estava dando assistência para ele, um dia eu perguntei, Roberto, como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, tudo tranquilo, eu só tenho um problema. Qual é o problema? Olha, quando eu estou fora de casa, eu tenho uma saudade tremenda, eu não vejo a hora de chegar no meu apartamento, abraçar minha esposa, e quando eu estou no apartamento, eu não vejo a hora de sair, é um incômodo tremendo. Aí eu perguntei para ele, nesse período que você esteve fora, você trouxe para dentro da sua casa alguma coisa que não é sua, que não lhe pertence? Ele pensou assim, não, pastor, tudo que eu tenho foi adquirido com o meu suor, trabalhei. Eu só tenho uma coisa, não sei se é isso. Eu tenho um colega na empresa que ele é usuário de maconha, e ele comprou esses dias um pacote de maconha. Não quis levar para a casa dele, pediu que eu guardasse lá em casa. Está lá no armário. Eu disse, meu amigo, vá lá no armário, pega esse pacote de maconha, vá no vaso sanitário, esfacela isso, dá descarga, clama o sangue de Jesus e manda isso embora. E o rapaz, depois você dá satisfação para ele. Você tem que resolver o seu caso. Uma semana depois eu liguei para eles, como é que estão as coisas? Tudo bem, pastor, olha, o meu lar, meu apartamento é o melhor lugar do mundo. Muitas vezes nós colocamos dentro de casa coisas que não nos pertencem, e aquilo que você, até aquele prego que você coloca na parede, aquilo vai atormentar a tua vida, vai tirar a tua tranquilidade. Diz um certo historiador que uma ocasião o diabo chegou na igreja, queria entrar na igreja. O porteiro disse, você não pode entrar aqui. Mas por quê? Porque você nunca vai se converter, né? Aí ele olhou para a parede da igreja, para lá de dentro, tinha um preguinho lá na parede. Disse, então, me dá aquele preguinho que está na parede. O porteiro olhou, um prego insignificante, disse, pode levar, é teu. Só que ele, em lugar de entrar e tirar o prego, não, ele foi embora. Daqui a pouco ele voltou com uma carne podre, pendurada num barbante, quis entrar, o porteiro quis impedir, disse, não, aquele preguinho não é meu, você não me deu? Dei, pois eu quero pendurar minha carne nele. Irmãos, o diabo não quer muita coisa, quer um preguinho. O que é que nós temos dentro de casa? Que monte nós estamos colocando? Vai crescendo dessa forma. É uma coisinha insignificante, é uma coisa que você precisa ter mais vigilância. É preciso um cuidado muito forte. Então nós temos assim a questão, aqui como diz a Ananias e Safira, financeira. Estamos nos mancomunando para fazer a coisa errada. Olha, eu ganhei tanto hoje, mas eu não vou dar tudo de dízimo não. Vou fazer isso assim, só vou dar uma parte. A mulher concorda? Estão concordando. O que Deus concordar aqui na terra será feito lá no céu. Não erro. Não erro. Fazer a coisa errada. Segundo Samuel, capítulo 1, versículo 1. Vamos ver aqui. Outro problema que podemos trazer para dentro de casa. Fama, dinheiro e agora mulheres. A melhor coisa que tem no mundo é a mulher. Mas a nossa. Não é? É a nossa, não é a dos outros. A dos outros é dos outros. Segundo Samuel, capítulo 1 em diante, vejamos o que diz aqui. E aconteceu, tá aberto aí na sua Bíblia,
2 Samuel 11, primeiro. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todos Israel. E ele destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, estava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar de quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Elão, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e eles deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E aqui vocês conhecem a história. De repente, por causa de falta de vigilância, este homem se torna um adúltero, se torna conivente na morte do marido desta mulher. E o que acontece? Este homem traz problemas e mais problemas para dentro da sua casa, por falta de uma vigilância. Irmãos queridos, não existe mulher mais linda no mundo do que a nossa. No dia que você começar a colocar os olhos em cima de outra mulher, daqui a pouco você está perdido. Você vai trazer um monte de problema para dentro da sua casa. E você sabe o que aconteceu. A mulher ficou grávida, tiveram que inventar uma mentira, mandar o marido para o campo de batalha para que fosse morto, para que ela ficasse livre, não fosse apedrejada porque tinha adulterado, problema sério, não é? Mentira por cima de mentira, vai trazendo montes para dentro de casa, dificuldades para dentro do seu lar. E você sabe, irmão querido, que Davi, ele comprou um problema sério para a sua família inteira. Por causa de quê? Infelizmente, abriu a brecha para que Satanás pudesse fazer o seu trabalho. Daqui a pouco, era um filho estrupando a sua própria irmã, um outro matando o seu irmão. Absalão, que morou 2 anos na mesma rua que Davi morava, e nunca foi visitar esse filho. Uma tragédia. Era um estadista fabuloso, era um homem extraordinário, era um guerreiro esplêndido, mas um péssimo pai de família. O que adianta isso? Se eu colocar aqui uma ordem de prioridades para você aqui nesta manhã, colocando em primeiro lugar trabalho, segundo ministério, terceiro família, qual seria a sequência que você colocaria essas coisas? Família, ministério e trabalho, e Deus, onde é que fica aí? É o quê? Não coloquei Deus. Mas nessa sequência, como é que fica Deus? Irmãos, Deus, Ele não está em primeiro lugar. Se você fizer um círculo e colocar família, emprego, ministério, tudo muito bem, sabe onde é que Deus está? Ele está no centro. Porque na hora que você estiver tratando com a sua família, Deus está presente. Na hora que você estiver tratando com o ministério, Deus está presente. Na hora que você está trabalhando no seu trabalho, Deus está presente. Então, Ele é o primeiro em todas as faces. Ele está no centro de toda a regulamentação da sua vida, da nossa vida. Está entendendo? Agora, voltando para esse ponto, é claro que a família, nessa sequência, você não vai colocar o ministério em detrimento da sua família, não. O que dá força ao seu ministério é a família que você tem, é o exemplo familiar, é isso que vai dar força. Agora, o que adianta você ser um excelente pastor, um excelente pregador, mas ter um filho que diz aqui, eu querer ser pastor como meu pai? Não. Tempo desse estava uma senhora com um filho lá no meio do banco, e de repente o garoto virou para a mãe: mãe,
por que a gente não traz um colchão aqui para a igreja? Diz, que é isso, meu filho? Não, é porque o papai aqui na igreja, ele é uma bênção. Está lá em casa, ele faz as panelas criar asa, prato voar para todo lado, tá? É um negócio sério. O que nós precisamos entender, irmãos queridos, é que essa questão que destruiu a vida de Davi, ela destrói com a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É preciso um cuidado muito grande. Não, eu sou forte, eu sei me manter, sabe? Até que ponto? Você cansa, o diabo não cansa. Então nós vamos formando esses montes no reino, nossa família. E o produto de tudo isso que é miséria, doença, separação, angústia, dificuldades e desentendimento, tudo essa coisa acontece. E nós precisamos entender justamente isso. Irmãos, voltemos aqui ao primeiro versículo que nós tínhamos aqui, lá no princípio. Qual foi que nós lemos? Mateus capítulo, versículo 20. O que é que diz lá? Vamos ler todos mais uma vez? E Jesus lhe disse, por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. é justamente isso que o Senhor Jesus quer de cada um de nós aqui nesta manhã. Que você tenha autoridade para saber distinguir o que é que está perturbando a tua casa, o que é que está perturbando a tua família. E nesse ponto, ele te dá autoridade para você dizer para este monte de problemas, sai daqui, e ele vai sair, e você vai sentir a presença do Senhor, e o seu nome ser glorificado em todo o tempo, e você vai sair daqui feliz. Glória ao seu santo nome. Aleluia. É preciso que você exerça a sua autoridade, mas acima da autoridade, você precisa saber detectar qual é o monte que está perturbando a tua casa. Qual é o monte? Comece nesse momento, irmão, querido, a fazer um exame. Um exame. Por que na nossa casa tem tanta intriga? Por que eu estou me desentendendo com a minha esposa? Qual é o motivo? Entre eu e ela tem um motivo no meio. Esse motivo é um monte que precisa sair. Por que o meu filho está insatisfeito, não quer mais ficar dentro de casa, porque não suporta mais? O que é que existe entre eu e o meu filho que está interferindo no nosso relacionamento, ao ponto dele não se sentir bem dentro de casa? Eu tenho um problema muito sério lá em casa. Todos os meus filhos que se casam, não querem sair de casa. É sinal de que eu não sou um péssimo pai e nem que a Raquel é uma péssima mãe, né? Vira e mexe, a casa está cheia. Para nós é uma alegria muito grande ver filhos chegando lá com o neto, etc. e tal. Tem o Marcelo, que é pastor na cidade americana, depois de 5 anos de casado, tivemos a notícia que a esposa está grávida, é mais um netinho. Se você vê a Raquel paparicando essa criança desde agora, a nora se sente bem, se sente feliz, se sente satisfeita. Como é que está sendo o nosso ambiente familiar? Como é que está sendo isso? O que é que está acontecendo? Por que existe tanta miséria na questão financeira, que o dinheiro não dá para nada? Não dá para nada. Hein? O que é que está acontecendo? O que é que eu estou fazendo? Eu estou sendo desonesto com Deus? Estou sendo desonesto comigo mesmo? São montes que eu vou ter que detectar. O que é que está acontecendo? Se alguma coisa não está em harmonia dentro do lar, é porque ele tem um monte. Tem alguma coisa que está interferindo. Eu tenho que saber detectar isso. Agora, existem coisas que eu posso dizer, sai daqui, e ele vai sair. Mas tem outras que vai depender de mim, eu vou ter que me corrigir. Me corrigir. Há uns tempos atrás, eu tive um ataque tremendo dentro da minha casa. Eu viajei para Vitória do Espírito Santo, para um trabalho lá em Vitória. E Vitória para Campinas,
a questão de avião é tão difícil que você pode sair de Vitória de manhã cedo, mas termina chegando em Campinas de noite. E naquele dia eu saí de Vitória cedo e fui chegar em casa, eram 10, 11 horas da noite. Quando eu cheguei na minha casa, fui direto no quarto das crianças. Estavam lá, as crianças tudo deitadas, mas eu olhei para a Luciana, pequenininha ainda, não estava na cama. A Luciana era o meu xodó. Colocava ela no colo, começava a torcer minha orelha, né? Eu digo, deve estar com a mãe. Quando eu cheguei no quarto, que vi a mãe lá, sozinha, eu perguntei, cadê a Luciana? Aí ela já levantou chorando assim, Jorge, eu levei, a Luciana estava com um catarro no peito, eu levei lá no hospital, na clínica, e detectou que ela estava com pneumonia e teve que ficar hospitalizada. Irmão, aquilo para mim foi uma punhalada, porque eu sou pregador de cura divina, eu creio que Jesus Cristo cura, e ver um filho meu hospitalizado, olha, na mesma hora eu fui para o hospital, que eu queria trazer a criança para casa, mas cheguei lá, o médico dela não estava, não podia dar alta. Aí eu tive que voltar no outro dia, 8 horas da manhã, estava lá no hospital, pedindo a alta da Luciana. Digo, doutor, pode passar o medicamento que eu aplico em casa. Nisto, eu levei o Júnior, que estava com um catarro no peito também, chegou lá, detectou pneumonia. Eu digo, doutor, pode mandar passar o remédio que eu aplico em casa, mas ficar no hospital não fica. Entendeu? Enquanto eu estou lá pedindo a alta da Luciana e do Júnior, o Marcelo estava brincando no parquinho da clínica. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas ele pegou um baque na boca e a língua cortou no meio. Ficou assim, 2 pontas. O hospital Marugatti ficava ali perto. Eu peguei o Marcelo e disse, Raquel, fica aí um instante que eu vou levar esse aqui ali no hospital para ver o que aqui os médicos fazem. Quando cheguei lá, o médico disse, olha, a língua não se costura, ela se refaz. Mas como está tão separada, eu vou dar um pontinho aqui na ponta da língua e para ver o que se faz, né? Aí levei o Marcelo, aí fomos chegar em casa, irmãos, umas 4 horas da tarde. A Luciana e o Júnior com febre, o Júnior e o Marcelo, quando chegou lá no condomínio, aquele ponto estava perturbando ele meteu a mão e puxou o ponto e a língua abriu de novo. Lá eu volto para o hospital, fui chegar em casa, 11 horas da noite, 24 horas. Irmão querido, as crianças gemendo com febre, não tinham de tempo que desse jeito. No outro dia, segundo dia, que eu olhei para a Luciana, ela estava com o corpo cheio de bolhas, a febre era tão alta, mas foi um ataque tremendo. No terceiro dia, eu disse, Jesus. E o capeta lá dizendo, rapaz, você não jogou o remédio fora ainda, está lá em cima, né? Aí eu disse para Raquel, coloque esse remédio aqui nesse saco de lixo, colocamos lá e colocamos lá. E o capeta disse, você não jogou o remédio fora, dá um remédio para a criança, você está matando seus filhos. Uma luta. Aí eu fui e disse, Senhor, o Senhor tem 2 coisas para fazer aqui hoje. Ou o Senhor leva essas crianças para a tua glória e eu vou te glorificar, ou o Senhor cura e eu vou te glorificar. Quando eu acabei de orar, os 3 estavam brincando lá fora, correndo, completamente sarados. Um monte de enfermidade dentro de casa, mas o poder de Deus, ele supera. Aleluia. Você vai dizer a este monte, sai daqui, e ele vai sair, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glorificado nas suas atitudes, se você puder movimentar aquilo que está perturbando a sua casa, a sua família. Direis este monte, sai daqui. Isso é a autoridade que Deus está te dando agora. Ele está te dando nesse momento. Você tem esta autoridade. Glórias ao nome de Jesus. E eu vou pedir nesse momento que você se levante, fique em pé nesse instante. Nós vamos concluir essa parte orando com você. Aleluia, aleluia. Você tem autoridade. Jesus disse, se você tiver fé como um grão, eu acredito que você só está aqui nesta manhã porque você tem fé como um grão, e esta fé vai se envolver de uma maneira poderosa, de uma maneira sublime. Glórias ao nome de Jesus, aleluia. Eu nunca senti a minha perna tremer tanto como uma ocasião que eu estava fazendo uma cruzada no estado do Maranhão, e naquele momento estávamos com um culto, dentro daqueles estudos que nós dávamos,
e à noite eu tinha um culto de avivamento, de cura, né? Antes de começar o culto, chegou uma irmã comigo e disse: irmão Jorge, ore por mim. Eu nem perguntei o que a irmã tinha, porque ela estava com uma tireoide tão grande aqui no pescoço, que sumiu o pescoço da mulher. Eu disse: irmã, vá para o culto hoje à noite, porque eu estou dando a minha vida para Jesus curar os enfermos. Preguei, quando terminou a pregação, eu digo: agora, quem quer ser curado, vem aqui à frente. Qual foi a primeira pessoa que veio? Aquela senhora, bem na minha frente. Digo: ih, Jesus, e agora? E agora? Mas oramos com fé, com confiança. Quando eu disse amém, que eu olhei para aquela mulher, eu perguntei: cadê o seu papo? Ela meteu a mão, não tinha mais nada. Irmão, o evangelho, ele tem que ser acompanhado com poder. Nós pregamos o evangelho, às vezes, tão social e não vemos resultado. Nós temos que pregar e ver os resultados acontecerem. Glória a Deus, aleluia. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Você pode curar os enfermos. O Senhor disse: sara os enfermos. Esta autoridade você tem para pedir para este monte, não apenas da sua casa, mas da casa do vizinho. Irmão, detecte o que é que tem de errado na sua casa, porque nós queremos desse momento desfazer este monte. Aleluia. Levante a sua mão. Aleluia. Eu quero que você entenda que existe uma mão estendida para tocar na sua mão nesse momento. Esta mão tem unção, esta mão tem poder, esta mão tem graça, e esta mão que toca na sua, transmite para você esta unção que você vai colocar sobre os enfermos e eles serão curados. A autoridade na sua voz para você dizer para este monte: sai daqui, e ele vai sair, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia, aleluia.